Vê se está vendo aí. Olá, gente, boa noite, boa noite. Opa, Simone, Criativa, Marden, Anne, Escola, Ana Karen. Como vai, Ana? Tudo bem? Nos falamos hoje. Seja bem-vinda. Su, tudo bem? Anne, boa noite, Anne. Bosco, boa noite, Bosco. Giovana, Taina, Vando. Legal. Ok, gente. Médio de cura, Marcos. Prazer tê-lo aqui, Marcos. Su, Oliveira, seja bem-vindo. Sônia Diniz, Mileninha, Cleide. Legal. Rita Lima, minha irmã. Opa, Ritinha, tudo bem? Seja bem-vindo. José Oliveira, como vai, meu amigo? Estamos sempre aí junto no Instagram. Vamos lá, vamos lá. Enquanto nós marcamos, começamos exatamente às 20 horas e 57 minutos. Interessante que hoje recebi uma mensagem que, me falha a memória da pessoa, desculpe, mas dizendo, mas Sérgio, por que 20 e 57 e não 21 horas? Essa é uma dica que eu queria dar para vocês. Primeiro é para chamar a atenção realmente da importância do horário certinho, a gente iniciar, tomar aquela consciência. Isso eu sempre faço em consultoria, meus olhares são sempre quebrados, né? Se a gente vai começar uma reunião 8 horas, começa 7h58, porque isso chama atenção, porque quando você bota no horário certinho, quem é de empresa sabe, a reunião é 3 horas, alguém chega, fulano não está ainda aqui, vou tomar um cafezinho, aí é 10, 15 minutos que se vai. Então, é muito importante cultivar, e a rede social nos está ajudando muito, né? A disciplina com horário, com respeito, reunião tem que ter horário de início e horário de término. Então, por isso que esse detalhamento, esse detalhe, assim, o horário quebrado, é muito importante chamar atenção. Dou essa dica que vocês façam isso nas reuniões empresariais, porque isso realmente, o subproduto disso é uma conscientização forte para a questão do respeito do horário. Certo, gente? Muito bem, vamos lá, 21 horas agora, vamos iniciar justamente a nossa promessa de 7 práticas para fazer o cliente amá-lo. O que é isso? Essa live de hoje, que nós estamos aqui sempre com um patrocínio de Deus, né? Com muita saúde, sempre às terças-feiras, 20 horas e 57 minutos, batendo um papo sobre clientologia. Nós estamos abertos, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, se não der tempo de responder aqui, a gente responde depois, como também sobre temas novos, próximos temas, pode colocar aí, que é um prazer muito grande. Agradeço a vocês, qualquer que seja o tema ligado ao cliente, atendimento, relacionamento com o cliente, e entregar ao cliente uma experiência espetacular. Coloque aqui, que é o meu prazer muito grande mesmo. E olha, hoje no final tem uma novidade, viu? Uma boa novidade que eu estou lançando aqui em primeira mão, com uma coisa muito especial, com uma situação também muito especial. Isso só vai ser informado no final da live. Então, segura a peteca aí. Muito bem. O que fazer? 7 práticas. Essas 7 práticas eu pincei a dedo da minha literatura, da minha experiência, 7 práticas que sempre são importantes, não é nada absolutamente extraordinário, é algo até muito simples, entretanto que faz um diferencial muito grande em qualquer circunstância, principalmente, Ellen, boa noite, Ellen, seja bem-vindo, principalmente em um momento
desse que vivemos muito especial, né? Na live anterior, só fazendo porque essa não deixa de ser uma pequena complemento da anterior, elas são independentes, mas às vezes ocorre isso. Quem estava viu que nós falamos alguns pontos importantes, 3 minutinhos para fazer uma síntese. Primeiro, vivemos em mudanças dramáticas, exponenciais, de rupturas profundas. E nós também falamos que isso não é novo. Na verdade, o Covid-19 só veio acelerar o processo, né? Ele é um catalisador que está acelerando profundamente. Não vamos mais voltar ao normal. Muita gente fala, eu não vejo a hora de chegar ao normal. Gente, esse normal não vai chegar nunca mais. Porque depois de uma experiência dessa que nós estamos passando, a humanidade está passando, o padrão vai ser elevado. É o que eu falei na live anterior. Aquela questão da diferença entre o normal e o natural. Que normal é aquilo que ocorre com maior frequência e que não é necessariamente natural. Pode ser uma coisa equivocada, pode ser uma coisa errada. Como eu sempre gosto de dar o exemplo, a lei da escravatura, ela foi normal, ela foi legal, mas ela sempre foi imoral, né? Eu sempre um exemplo que eu coloco, por exemplo, no Rio de Janeiro, aliás, todas as cidades brasileiras estão muito violentas, né? Realmente, essa que é a grande verdade, a gente tem que reconhecer, não dá para tapar o sol com a peneira, mas no Rio, particularmente, um ano passado eu li uma estatística que falava, uma matéria que mais ou menos, não sei, não tenho essa precisão, mas alguma coisa que dizia o seguinte, a cada 3 dias morre um PM assassinado. Gente, isso é normal, né? Porque ocorre com grande frequência, mas nós, seres humanos, nunca podemos aceitar isso como natural. Então, presta atenção, a hora é de elevar o padrão, é buscar uma nova normalidade. Eu sempre me refiro a, por exemplo, você chega em qualquer estabelecimento presencial ou através de um atendimento via remoto, né? E de repente a pessoa está lá seca, fria, bom dia, senhor e tal. Isso é normal, mas a gente não pode aceitar como natural. Você que é empresário, você que é empreendedor, você que é gestor, primeiro você dá o exemplo, mas não pode. O cliente hoje, como eu falei rapidamente também da vez anterior, nós vamos aprofundar no futuro essa questão, o cliente hoje não quer mais atendimento. Atendimento é uma palavra velha, atendimento é uma palavra ultrapassada. O cliente hoje quer uma experiência espetacular, né? Cujo atendimento, a parte técnica, é um componente. Boa noite, Fábio Lopes, tudo bem? Fábio está falando, Sérgio, como lidar com as pessoas que só dão valor se o cliente fizer uma compra maior? Quando você solicita apenas um produto, a pessoa não te responde. Compreendeu? Compreendi, Fábio. Olha, a gente tem que orar por essas pessoas, Fábio, porque essas pessoas estão ainda no estado de ignorância. Mais adiante, hoje eu tenho um treinamento chamado atendimento ágape incondicional. A pessoa que tem visão, tem estratégia, ele atende de forma extraordinária todo mundo, não faz julgamento, não faz pré-julgamento, Fábio. Porque grandes surpresas acontecem, né? O grande vendedor é aquele que baixa a loja toda, a senhora baixa todos os vestidos, ela não compra nada e ela vai sorrindo até a porta, agradecer a presença dela. Então faça isso para você ver a surpresa que isso vai acontecer. Então, gente, isso dá uma live especificamente. Gente, esquece, é muita energia que se gasta em julgamento e pré-julgamento, né? Então, qual é a sacada? Qual é a grande... Atende a todo mundo de forma extraordinária, de forma espetacular, seja de qualquer raça, se tenha dinheiro ou não, bem vestido ou mal vestido. Não perca tempo fazendo pré-julgamento. Isso, antes de mais nada, não é inteligente. Em minhas consultorias, na minha vida, eu tenho grandes experiências. Por exemplo, lembro rapidamente, tá vendo, Fábio? Uma só pergunta que gera uma palestra, mas vamos completar. De um fazendeiro no interior do estado da Bahia,
que foi numa concessionária e foi mal atendido, porque ele é um homem simples, da roça, mal vestido, sujo, mais ou menos, mas o cara é cheio da grana e maltrataram ele, né? Resultado, ele se irritou, foi numa outra concessionária de outra marca, depois ligou para o gerente, ele adquiriu 3 caminhões. Sabe quanto é o custo de caminhão? Então, olha só, e o gerente e o vendedor realmente tomou uma reprimida muito violenta. Então, mesmo porque, além de ser inteligência essa estratégia, nós não estamos falando nem questão de humanidade. Então, Fábio, resumindo, a pessoa que discrimina na hora de atendimento, fica botando cifrão para ver quanto mais vale menos, na realidade, eu digo, ela está no estado de ignorância. Precisa evoluir para entender que isso não é bom nem para o cliente, não é bom para a empresa dela e muito menos para ela, tá certo? Muito bem. Está dizendo, nossa, aconteceu isto comigo, me maltrataram por aparência, fazer o exatamente, né? E é grande a surpresa quando as pessoas que são bem tratadas, mesmo simples, humildes, elas têm uma gratidão e reconhecimento muito grande. Então vamos esclarecer, vamos orientar as pessoas que todo ser humano merece o melhor, merece entregar o melhor da gente, tá? Então esse é um equívoco, é muito comum essa pergunta que Fábio colocou, é muito comum e, como eu digo, ela retrata uma ignorância das pessoas, né? Muito bem. Então, continuando, obrigado, Fábio Tadeu, parabéns, obrigado, Fábio. Isso é até um objeto, isso vale a pena, nas próximas lives, de repente, como atender cliente nervoso, cliente difícil, nós vamos programar uma dessas aqui, tá certo? Muito bem, então a ideia é sair dessa normalidade, entregar uma experiência espetacular ao cliente e ser proativo. Não é proativo, isso é porque a gente pode ser reativo, normal ou proativo. Então, o profissional encantador, naturalmente, é um profissional proativo. Nesse livrinho nosso aqui, eu não acredito, mais de 1 milhão de cópias vendidas, agora está em digital também, gente. Quem tiver interesse, você baixa imediatamente e lê no seu e-book, em tablet, em computador. Com essa crise, eu fiquei muito feliz comigo mesmo, porque uma das coisas que eu fiz estava demorando algum tempo, peguei toda a minha obra, hoje são 10 livros publicados, hoje toda ela está disponível em livros digitais, né? Que na mesma hora, quem tiver interesse, passa em direto para mim, que a gente orienta. Mas enfim, então por que eu peguei isso aqui? Porque para falar sobre a questão da proatividade, nesse livro tem uma paginazinha que eu fiquei muito feliz da Fundação Roberto Marinho, me pediu uma permissão, eu nunca assinei tanto documento em minha vida, para usar essa página aqui, a página 110, que diz, a gente fala, ingrediente de um profissional proativo: atenção, sensibilidade, compromisso, ousadia, bom senso e iniciativa. Olha, eu escrevi e comecei até a valorizar mais depois que a Fundação Roberto Marinho me pediu permissão para botar isso em toda a sua ensino à distância que eles fazem, né, nas apostilas dele, e eu autorizei, evidentemente. Então, que ingrediente? Primeiro, é atenção, em primeiro lugar, para observar o detalhe, ficar atento. Porque uma das coisas hoje é a atenção, né? Você passa em um shopping center e tal, as pessoas estão desatentas, estão no WhatsApp, perde muita oportunidade. Então, primeira coisa, atenção, fica ligado no teu trabalho. Segundo, sensibilidade para sentir o cliente, né? Sentir o cliente, o momento do cliente. Compromisso, vamos falar sobre isso neste instante. Ele está incluído nas 7 práticas. Compromisso com o bem-estar do cliente, ok? Ousadia para romper os limites em prol do cliente. Ousadia. Essa é a proposta, realmente. Hoje não interessa gado, funcionário que só faz baixar a cabeça. É preciso ser ousado para romper as normas. Agora, é claro, imediatamente depois da ousadia tem bom senso para discernir qual o limite. O que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, o que eu tenho que procurar o dono, pedir autorização e sim. Mas enfim, essa liberdade de tomar atitude
é necessário ter, porque o cliente não tem mais paciência de ficar aguardando o chefe voltar, né? Ele tem que ter iniciativa. É por isso que uma das nossas obras, o Princípios para o Encantamento do Cliente, fala disso. São 8 princípios para balizar todos os colaboradores para tomar decisão, porque não há mais tempo de consultar o chefe. Então, hoje em dia, é indispensável, principalmente nesse mundo que vai emergir o pós-corona, que os funcionários tenham liberdade, tenham a capacidade de decisão. Eles não podem ser poxa, não podem ser pinguim de geladeira. Então a cultura tem que ter fluida. Agora, é preciso ter balizadores, porque senão vira uma esculhambação, vira anarquia. E quais são os balizadores? Que no passado eram as normas herméticas, né? Engessadas, camisa de força. Hoje qual é a grande sacada? Gestão por princípios. Tirar ali da parede, botar, fazer viva. Eu estava na escola de encantadores que a gente faz ontem uma aula e justamente um dos empresários que a gente explorou bastante isso aí, né? Justamente a questão de valores. Ele tem valores como a maioria das empresas, mas o que é que acontece? Está pendurado na parede. Então tem que botar para funcionar. Aquilo não é frescura. Pendura na porta do sanitário, faz um treinamento, a capacitação e gerencia por valores. Isso é fundamental. O Marco Gonçalves está dizendo: o chefe é uma função extinção. Sim, já acabou. Eu diria o líder não, né, Marco? Então o chefe migrou para líder. Quem tem chefe é índio, não é verdade? Nem índio quer mais chefe. Hoje nós queremos líderes, justamente líderes são outras figuras, são aqueles que inspiram, que pelo exemplo. Isso dá uma outra live, né? Nós temos um trabalho chamado Líderes e Liderança na Era do Cliente. Vou cortar porque senão a gente não faz a nossa programação aqui. Mas muito bem. Então, gente, como eu falei, a questão desse livro, ousadia, bom senso e, por último, aqui nós temos a iniciativa para tomar atitude, né? Tomar atitude, não ficar esperando norma, não. Tem um exemplo que eu gosto muito, que de vez em quando me vem à cabeça, me chamou a atenção. Eu estava dando uma palestra em Belém do Pará, no Hotel Hilton, e eu fiz minha palestra, e esse exemplo me marcou muito sobre a questão da iniciativa e não pedir a chefe. Um garotão lá, possivelmente uns 20 anos, mensageiro da empresa. Eu estava hospedado no próprio hotel. Acabei minha palestra e estava me dirigindo ao elevador. E essa figura, esse jovem, me viu me dirigindo ao elevador. Do outro lado, ele na minha direção, em sentido contrário. Quando ele me viu, acelerou o passo. Eu achei estranho, porque eu não tinha chamado ele, né? Fiquei alerta, acendeu a luz amarela, né? Pô, o que é que ele tá vindo? Eu não chamei ele, de repente laranja madura na beira da estrada, ou tá podre ou tá bichada, né? E de repente, para minha surpresa, ele avançou, ele foi na direção do elevador, apertou o elevador, o dedo lá. Quando eu cheguei, o elevador já estava me esperando. Gente, se eu fosse empresário de hotelaria, eu contrataria esse cara. Presta atenção, um menino lá, ele chegou ali, o Washington está se dirigindo no elevador. Ele, de repente, disse: o que é que eu posso fazer por ele? O que é que eu posso fazer por ele? O que é que eu posso fazer por esse Washington? Me antecipo de forma que eu aperte o dedo lá no elevador e quando ele chegar lá, em vez de ele esperar o elevador está esperando por ele. Show de atendimento, que experiência. Não esqueço dele, da imagem dele. Né? Isso jamais você pode colocar numa norma, gente. Imagine, se não a norma do hotel vai ter 1 milhão de páginas. Né? Então, o que é princípios, valores e gente consciente e proativa para tomar a decisão que precisa ser tomada. Né? É como, imagine o futebol, gente. Eu sempre faço um paralelo do futebol. Martoni Brandão, Marquinhos, meu amigo Marco, amigo e grande cliente, rapaz. Olha, você está no meu calendário para eu ligar para você. Se amanhã a gente puder trocar uma ideia, viu?
um grande prazer tê-lo aqui, viu? Muito bem, a gente conversa. Então, onde é que eu estava? E às vezes quando eu perco o fio da meada, tenho que voltar tudo. Mas, enfim, o futebol que eu estava falando, imagine o futebol, um técnico é um líder, ele trabalha com tática, com estratégia, mas as pessoas dentro do campo, os jogadores, têm que tomar atitude. Porque senão, imagine, alguém vai pegar a bola no meio de campo, tem um colega lá, um jogador à direita, outro na esquerda, ele não sabe por onde é que chuta e vai na direção do técnico, na lateral, e diz, ô técnico, por favor, eu dou o passo para da direita ou da esquerda? Perdeu a oportunidade de gol, né? Então é assim a empresa, quem está lá dentro tem que tomar decisões, tem que ser proativo e para isso precisa estar com princípios, né? E, enfim, desses 5 que eu escolhi para falar para vocês aqui, essa questão desse momento, fazer o cliente amá-lo, 7 práticas, né? Primeira delas, tranquilidade. Gente, chover no molhado, não é verdade? Tranquilidade, mas mais do que nunca é importante. Meu amigo, faça oração, faça meditação, faça respiração, faça a zorra que for, mas calma. Né? Diz que os grandes incêndios começam por causa de um pauzinho de fósforo que esquentou a cabeça. Então, pelo amor de Deus, calma. Não está fácil para ninguém. Quem disser que está fácil, está mentindo. Alguns setores específicos de TI, eu tenho uma filha que trabalha nessa área, é engenheira de soluções, a empresa está crescendo, está contratando no mundo todo, porque já está em outro universo. Ela justamente apoia as empresas a trabalhar em home office. Então esse setor está crescendo. Supermercado também, alimentação. Alguns específicos, mas a maioria está duro. E não vai, vai ser um jogo duro durante alguns meses. Ninguém se engana, né? Então, em primeiro lugar, a primeira coisa é equilíbrio emocional. Nessa hora, lê um bom livro, faça oração, faça meditação. Existem dezenas de programas aí gratuitos sobre essa. Se alguém tiver interesse específico, me mande pelo direct, indicar livros, né? Tem um livro, por exemplo, do Yogananda, que é um livro de cabeceira meu há muitos anos, chamado Onde Existe Luz. É um líder indiano que morou nos Estados Unidos durante muitos anos. Quem está ligado a alguma coisa de espiritualidade sabe o Yogananda. Esse cara é fantástico. Tem esse livrinho, Onde Existe Luz. Onde Existe Luz. Desafios para enfrentar um momento de dificuldade. Bem adequado. Esse livro tem mais de... na realidade é uma compilação de palestra dele. Ele é morto, acho que mais de 20, 30 anos. Mas fantástico, né? Quem quiser, me manda lá que eu mando orientação sobre. Então, gente, meditação, oração, né? Não é fácil, vigiar e orai. A mensagem da Bíblia que eu mais adoro é orar e vigiar, porque a tentação, qualquer hora, toda hora é desafio para você sair do prumo, é um cliente, é um familiar, é um amigo, é você mesmo. Então, vigiar e orar, e não tem ninguém pronto, né? Outro dia o Papa Chico lá, eu achei engraçado, eu sou fã daquele cara, né? Chegou, deu uma fiel que excedeu um pouco, ele e deu assim um tapinha nela, é um ser humano, depois pediu desculpas e tal. É aquele momento extremo, mas a maioria das vezes ele está centrado. O desequilíbrio é estar sempre desequilibrado, né? Então, para isso, procure um mestre, procure orientação de yoga, está muito farta isso na rede. Então, isso faz muito bem para a saúde, né? Saúde mental, a saúde física e a saúde espiritual. E isso tem uma conexão muito direta com o resultado do teu negócio, né? Você está gerenciando uma equipe, uma pessoa nervosa e tal. Eu tenho uma prática que eu adoro muito em consultoria, que graças a Deus a gente não tem nenhum tipo de resistência. Quando a gente faz trabalho de consultoria em empresa, normalmente a gente propõe que antes de iniciar qualquer reunião de qualquer nível, a gente sente,
de mãos dadas e faça um Pai Nosso, que é uma oração universal. Católico, protestante, todo um evangélico, seja de Umbanda, todo mundo respeita o Mestre Jesus, né? Não estou falando um santos particularmente, que é de uma religião de outra, aquele universo, isso é fantástico, as pessoas vão tensas, vão preocupadas, uma querendo puxar o tapete do outro, aí você harmoniza isso. Então, primeira prática, tranquilidade, equilíbrio, busque isso, né? Essa questão emocional e espiritualidade é muito importante isso. Segunda prática que eu chamo muita atenção, a empatia. Isso é mágico, gente. Eu há muitos anos já elegi hoje a empatia para mim, como estudioso há 30 anos, 10 livros, mais de 1.800 palestras, 5.000 horas de consultoria, para mim, sem medo de errar, que eu diria que a maior virtude de um profissional hoje é a empatia. O que é empatia? É a capacidade de se pôr no lugar do outro, né? A capacidade de se pôr. Isso é mágico, né? Isso é muito importante e é preciso ter sabedoria, que a gente sempre fala o seguinte, Bora, tá botando aí, primeira tranquilidade, segunda prova. Obrigado pela organização aí. Legal, viu? Agora, cuidado com empatia. Tem uma frase bíblica também que diz: faça o outro o que você gostaria de fazer que ele fizesse a você. Cuidado, chama atenção, em treinamento eu chamo muita atenção. Isso vale para gosto, mas não para. Isso vale para princípio, não para gosto. Então, você primeiro precisa conhecer o cliente. Um exemplo que eu sempre coloco é do café, né? A empatia. Empatia, você vai dar um café a alguém, é um símbolo da gentileza, dar um café, e você adora um café forte, um café amargo, né? Bem denso e sem açúcar. E você vibra, você ama esse café. Imagine, chega o cliente ou seu amigo em tua casa e olha, vou te preparar um café maravilhoso. Entrega para ele aquele café. O que você acha? Não é grande a chance de você frustrar o seu hóspede, o seu convidado ficar muito chateado ou ter que tomar forçado? Que é claro, a etiqueta diz, ofereça um café, mas escute ele, né? Procure entender como é que ele gosta do café. Então, cuidado, empatia não é fazer o outro exatamente o que ele gostaria, né? Mas é entender o outro, é compreender o outro. Eu estava falando numa live outro dia aqui, bem interessante, o seguinte: às vezes um vendedor, ele se encanta pela uma possibilidade, vamos dizer, dividir em 12 vezes, e aí bota na cabeça e vai oferecer ao cliente aquilo. Pô, o cliente não está querendo, às vezes um quer prazo, outro quer condição, o outro não quer desconto, tem gente que se ofende. Se você ofertar um desconto a ele, ele vai olhar, bota o nariz assim, eu estou com cara de pobre, é miserável. Quem lhe pediu desconto, não é verdade? Então, é preciso entender, ter empatia. E aí tem a terceira prática, que é uma consequência natural, sem a qual a gente não pode... Ela está falando, sim, tem que fazer pergunta-chave para escutar o cliente ou convidado. Parece que sincronizamos. É justamente a próxima prática aqui das 7, Ellen, que é escutar o cliente. Exatamente. Se a gente não escuta, a gente não é bem sucedido. E olha, gente, nesse livrinho, quando eu fiz minhas pesquisas, estudei e tal, tem na parte da atitude de escuta, tem uma coisa muito legal. Se a gente for no livro Aurélio, no dicionário Aurélio, você vai lá encontrar, eu perguntaria, a palavra escutar é sinônimo de ouvir? O que é que vocês acham? São sinônimos, sim ou não? Não, não são sinônimos. Lá no Aurélio você vai encontrar a seguinte definição: escutar é ouvir com atenção. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Isso muda tudo, né? Porque a maioria dos profissionais não estão treinados, não tem paciência para escutar.
apenas ouvem, o que é muito diferente. Quantas vezes em um caixa, o senhor vai pagar no cartão? O senhor vai pagar? Minha filha, você já me perguntou isso 2 vezes, né? Então, aquele repetitivo, os erros, porque está no WhatsApp, está pensando em outra coisa, né? E aí vem os erros. Isso na área de restaurante é muito comum, já fiz várias consultorias, é muito comum. Então, escutar é ouvir com atenção. Então, o Rubens, acho que é Rubens Braga, não sei, depois tem um texto chamado Escutatória. Depois vocês vão no Google e vejam sobre a arte da escuta. A arte, acho que é Rubem Braga, mas o nome é Escutatória. Vá no Google e veja justamente o ser humano precisa aprender a escutar. O próprio Deus, eu acho que realmente é difícil você ver uma crítica na obra dele, na verdade, uma coisa interessante, quando ele nos fez com 2 ouvidos e uma boca, no mínimo ele está sinalizando, escute o dobro do que você fala, não é verdade? Escute o Rubem Alves. Fábio, legal, é Rubem Alves que é o autor da Escutatória, uma obra-prima, vão lá e vejam, Rubem Alves, obrigado gente, vou até reler realmente. Então, ouça o dobro, né? Eu diria que esse é um dos maiores pecados, né? Esse é um dos maiores pecados do vendedor, não sabe escutar. E aí, a 4ª prática, uma sequência natural, comunicação. A prática de comunicação correta. Gente, nós estamos na onda do delivery. O que chega até mim, reclamação de delivery, piada sobre delivery, não está no gibi. O pessoal, gerente precisa estar atento a isso que nós estamos falando aqui, né? Então, a capacidade de comunicação, de ouvir o cliente, de escutar o cliente, saber se o pedido é exatamente, confirmar, porque senão vem a bronca. No livro Eu Não Acredito, a gente gosta muito de terminologia, eu sempre gosto de estudar a origem das palavras, tá? E eu não sei se vocês sabem, a palavra comunicação vem de comunicare, né? Comunicare é do latim, que significa pôr em comum, via de mão dupla. Isso dá uma diferença. Comunicação não é aviso pendurado no mural da empresa, não é CI, né? Isso não é comunicação, isso é aviso. Comunicação subtende-se o diálogo entre as partes, né? E é vital no relacionamento, no atendimento, na entrega da experiência do cliente, a capacidade de comunicação. E para isso, você tem que ouvir e tem que saber falar. Eu sempre digo nos meus treinamentos de venda, eu não trabalho sobre técnicas de venda, mas vendas de vendedores na era do cliente. É o novo comportamento que o vendedor tem diante desse novo mercado, desse novo cliente, né? Então, a gente sempre explora essa questão de saber escutar, de ter a paciência. Um bom vendedor, no meu entendimento do passado, a principal virtude dele era um falador, né? Falava. Hoje, o grande vendedor é um escutador. A principal habilidade de um cliente hoje não é a fala mais, gente. Isso ficou para trás. A principal habilidade de um vendedor é a sua capacidade de escuta. Pense nisso, né? Muito bem, então comunicare. Quinto, das 7 práticas que eu gostaria de enfatizar. Valor agregado. Valor agregado. A Júlia está falando comunicação verbal e não verbal. Perfeito. Tem um livro que você me lembra, Júlia, do Pierre Weil, né, que é um clássico. Eu tive a felicidade de conhecê-lo, francês radicado no Brasil, que é sobre a linguagem corporal, o corpo fala. Tem muitos livros hoje, mas nenhum continua tão bom quanto o dele. Leiam esse livro chamado Corpo Fala, a linguagem corporal. Evidentemente muito
Aqui tem uma sugestão da Arte de Escutar, da escritora Carla Fall. Não sei, eu não conheço, eu vou dar uma olhada, Lúcia, obrigado, viu? Não tive a oportunidade. A diferencial é não vender um produto e sim uma experiência. Perfeito, Júlia, é isso mesmo. Júlia, tudo bem, Júlia? Como vai você? Também outra, hoje amiga e cliente, recentemente fizemos lá o projeto Encantar, um casal fantástico que faz um trabalho encantador na cidade de Salvador, decorações, arranjos, tá? Procura a Blandão que realmente vocês vão sair encantados, viu? Assina embaixo. Muito bem, gente. Então, a quinta que eu me refiro é o valor agregado, né? Eu sempre brinco com um amigo meu que é Marcos Vinícius, presidente da Consiste, que eu me apropriei disso, ele fala assim, meu nome é Marcos, meu sobrenome é Trabalho. Eu disse, opa, meu nome é Sérgio Almeida, o meu sobrenome é Clientologia e Valor Agregado, né? Eu sempre brinco, mate o seu cliente de valor agregado. É isso aí. A venda é uma consequência. Você está aqui, me siga. Diariamente eu tenho um compromisso de sempre estar agregando valor, mandando material. Se você quiser mais informações e tal, me mande o direct, me mande o seu e-mail, que eu boto você na minha lista e vou lhe alimentar semanalmente com coisas maravilhosas. Se você fizer, eu já vou mandar um e-book para você gratuito, tá? Basta ir lá no direct e bota lá seu e-mail que eu lhe cadastro e agrego o valor. Então, gente, Opa, Bárbara Camille está falando, o projeto Encantar mudou minha vida por completo. Ave Maria, hoje eu não vou dormir. Projeto Encantar, a gente faz isso há 18 anos. Legal, Bárbara. Fico muito feliz com isso, viu, amiga? Muito feliz mesmo. Legal. Então, vamos lá, valor agregado. Então, nesse momento, a pergunta é o seguinte, diariamente a gente está sempre preocupado. O que é que eu vou fazer? Qual é a minha estratégia? Como é que eu vou conseguir vender mais ou tá? Ok, você está trabalhando 8 horas por dia, vou lhe dar uma dica. Pegue 2 horas, 20%, sem interesse comercial. E diga, o que é que eu posso fazer pelo meu cliente? Aquele cara que lá, eu soube que ele está com uma dificuldade grande, vai lá, pega o telefone, liga para ele, né? Faz um infográfico com informações, com detalhe, um pôster positivo, né? Faz a diferença, liga para não só o seu cliente, mas o seu parceiro, o seu colega de trabalho. Então pega 20% do seu tempo para ajudar, né? E como consequência, você realmente vai ser notado e seguramente o universo vai responder e ele mesmo vai dar mais movimento. Então, agrega valor. Essa ideia, nós vivemos muito numa sociedade do eu. Zorra. Acaba com essa zorra. Chegou a hora do nós. Né? O Covid está mostrando isso aí. Ninguém sozinho vai a lugar nenhum, as associações, botar o ego dentro da gaveta e ver nós, né? Até o meu concorrente, o meu parceiro, chega do só eu, né? Então comece a exercer, se policia. Então qual é a dica concreta para não ficar na conversa fiada? Pega 1 hora, 2 horas por dia e diz, olha, de 8 a 9 da manhã, não vou pensar em nada para vender, nada para ninguém e tal. Vou pensar, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer? O que é a ligação que eu posso fazer para ajudar o outro? Pronto. Faça essa prática durante 21 dias. Você vai ver o que é que vai acontecer. Tá certo? Então agrega valor de várias possibilidades, né? Eu digo uma recepcionista de uma clínica, ela fica olhando ali, aquela normal, chega, entra alguém, bom dia senhor, o doutor vai ali, na hora que o doutor for lhe chamar, eu chamo a senhora pelo nome e abandona a cliente ali, né? Abandona a cliente ali. A ativa, proativa, encantadora, não, está lá atento, olhando, 360 graus, olhando, eu digo, não precisa ser especializado, né? Especializado em psicologia, eu digo, basta dar em uma recepção, em uma fila, dar um rabo de olho assim,
e ver a necessidade. Um está tenso, um quer uma água, um quer isso, outro quer um apreço. Hoje a gente vê passando eventualmente a Caixa Econômica com aquelas filas quilométricas. Me lembrei de uma ação que eu fiz, um trabalho de consultoria de uma churrascaria, e no Dia das Mães a gente indicou, olha, vai lá, o garçom tá naquela fila, vai lá, dá um drink, dá um tira-gosto lá dentro, lá fora. Gente, um simples detalhe, as pessoas ficam, eu não acredito, né? Eu não acredito. Então sai da curva, né? Celebre sempre está me perguntando como podemos mudar essa situação de medo, dar mais confiança a eles, mesmo comprando do virtual. Primeiro, se você tiver uma fórmula completa, perfeita, passa para mim, que eu ainda não tenho a fórmula mas eu entendo a sua pergunta, é verdade. Eu acho que a gente tem que substituir a palavra medo por duas palavras, fé e esperança, que estão associadas. Né? Nós estamos vivos, nós temos muito mais razão em qualquer circunstância que a gente esteja nesse momento. A gente tem muito mais razão para agradecer do que para reclamar. O diabo é que o ser humano bota o foco só na parte negativa. Aí eu sugiro, eu gosto muito de ler, gosto muito da leitura, sugiro, quem não conhece ainda, uma obra que tem mais de 100 anos, chamada Poliana, que era dito que era de mocinha, não tem, mas é um livro muito profundo, que dá uma lição muito grande da Poliana, que o pai dela ensinou de toda e qualquer circunstância, focar a parte boa e positiva. Isso não significa ser um otimista idiota, não é isso. Né? Às vezes é dolorido, a gente sente, né? Mas não ficar ali parado em cima da parte ruim e negativa. Olha, processa, vê o que é que pode fazer, qual é o próximo e bota a cabeça no que pode fazer de diferente. Não é verdade? Eu me lembro de um grande amigo meu, colega, o David, o Camelô. Certamente alguém já viu uma palestra do David aí. Se ele tiver aí alguém conhecido dele, próximo dele, um grande abraço ao David, o carioca. Ele tem uma história muito bonita que fui assoprada aqui na cabeça agora. Ele estava com a mulher dele, doente, no centro do Rio de Janeiro, sem casa, era um sem teto, e conseguiu R$ 12 e tinha que comprar um remédio para ela. E ele desviou o caminho e comprou balas para vender. Disse, não, eu vou vender, vou conseguir mais dinheiro. E depois o David Portes, exatamente, Carla. Depois todo mundo sabe a história, hoje ele é empresário, tem restaurante, dá palestra, de uma portinha que ele tinha no... Aliás, quem levou ele para o mundo foi o grande nosso que faleceu, o grande jornalista, né? Boechat. Como é o primeiro nome dele? Ricardo Boechat. Ele que identificou o talento do David e começou a fazer entrevista e ele foi lançado para todo mundo, deu palestra até nos Estados Unidos. Um abraço, David. Então, repare, o que é que eu estou falando? Essa capacidade de focar, atendendo aí a Celebre Sempre, de pegar o negativo, dar um exemplo positivo, porque a gente tem hora que cai, a gente tem hora que está triste. Dizer que a vida é só rede social, que a pessoa está sempre sorrindo, isso é uma mentira, não é verdade? Ou infantilidade, porque todos nós, independente, o corona mais democrático do que ele não existe. Eu estou vendo a notícia que no Rio de Janeiro a área pública já está negociando com os hospitais privados pegar uma parte e é mais do que justo. Então, numa hora dessa, o cara pode ser rico, ele pode ser o plano de saúde que tiver, mas agora todos vamos nos nivelar na condição de ser humano. É por isso que é preciso saneamento, é por isso que precisa educação, porque enquanto um ser humano tiver com problema, nós estamos, né? Todos, a sociedade, todos são clientes de todo mundo, né, gente? Então, voltando aqui para a gente não se perder aqui nessa questão, eu queria enfatizar a questão da capacidade de agregar valor. A gente tem que ser obsesso toda hora e dizer o que é que eu posso fazer para agregar valor ao meu cliente.
São infinitas as possibilidades. E a maioria é imensamente, não custa nenhum dinheiro, gente. Encantar cliente não é dar dinheiro, é atenção, é cortesia, é um detalhe, é um delivery que alguém manda um bilhetinho escrito à mão. É alguém, depois eu digo no delivery, eu tenho dito, gente, vende, normalmente qualquer operação tem um pico no almoço e tal, pega o WhatsApp, quando der 4 horas o movimento está baixo, pega o funcionário e liga para o cliente, ô dona, como vai a senhora, tudo bem? Gostou do nosso sanduíche? Nós estamos aqui à sua disposição, então dá um retorno, dá um feedback, entende? Pequeno detalhe, tremenda diferença, porque você sai da curva, sai desse normal, entra em um novo normal, que é justamente entregar uma experiência encantadora. Muito bem, gente. A próxima, sexta, gentileza. Eu sou apaixonado por esse tema, gentileza, e me ensinou tanto, e isso eu coloco como uma atitude, também no livro O Princípio. Estudem mais sobre a questão de gentileza. Eu tenho um livro, um chamado de um psicólogo italiano, que o nome é A Arte da Gentileza, alguma coisa, não me lembro mais. Quem tiver interesse me passa um direct, que ele faz um livro sobre gentileza, onde ele faz uma associação com todas as ciências do mundo. É simplesmente fantástico esse livro. E me impressionou muito, por exemplo, o autor do Admirável Mundo Novo, o Camus, que ele fez no final da vida, ele já no leito de morte, ele foi um estudioso de comportamento humano, alguém chegou para ele e perguntou qual a melhor técnica. Ele disse, olha, é inacreditável que eu só tenha descoberto no fim da vida que a principal estratégia, a grande estratégia de comportamento humano é simplesmente ser gentil, né? A gentileza abre portas. Eu tenho experiência de consultoria. Quando o cliente chega mal educado, a gente é gentil com ele, ele pede desculpa e a recíproca é verdadeira. Então, é claro, só isso é um tema de uma live. Então, gentileza, pratique a gentileza de forma extraordinária. Você, como chefe, pratique a gentileza. Com uma maneira de praticar a gentileza, tem uma técnica que eu uso para você. Eu vou dar dica para vocês, a 3 em 1. Sabe o que é 3 em 1? Para cada 3 reclamações, para cada 3 orientações, um elogio para o seu funcionário. Né? Porque senão você fica amargo, gente. E anota no papel, reclamei e orientei 3. Enquanto não tiver um elogio, não faço o quarto. Ah, não tenho que elogiar. Compromisso das pessoas, compromisso com o cliente. Que a maioria das pessoas tem compromisso com o salário, tem compromisso com o horário, tem compromisso com a família, tem compromisso com a faculdade, tem compromisso com as férias, tem compromisso com muita coisa. E quem travou, destravou. Eu vi o sinal aqui, nós estamos até com sorte hoje, acho que a demanda, mas tem melhorado esses dias. Tá legal aqui, eu espero que esteja aí. Então, compromisso com o cliente é no fundo compromisso comigo mesmo, é compromisso com minha família, é compromisso com o universo, né? Então, a gente sabe, por exemplo, se é um cliente, se é uma pessoa que chega, se for seu amigo, seu irmão, seu esposo, filho, uma pessoa que você ama, adora, você não tenta fazer o melhor, não tenta fazer o melhor por ele, isso é compromisso. Então, na escala de 0 a 10, né? Então, é importante a gente ter o compromisso. Muito bem, gente, nós temos aqui 9 minutinhos, né? 7 para a gente concluir. E agora eu quero dar uma notícia a vocês, né? De hoje a 8 tem outra, aceito sugestão. Vou adiantar, na semana que vem, de hoje a 8, nós vamos falar sobre a CM Marketing, né? Um plus, um conceito que nós criamos na clientologia, que não basta só atrair, tem que conquistar, e mais do que conquistar, tem que manter. Isso é o que a gente criou e chama CM Marketing. Você vai gostar. De hoje a 8, agenda na mesma hora aqui. Muito bem, antes de me despedir, eu queria dar uma boa notícia para vocês. É o seguinte, nós estamos lançando a primeira escola de encantadores virtual, né? Online e ao vivo. Ela começa no dia 1º de junho,
né? Nós já estamos na experiência de um atual, que a gente de uma hora para outra, a gente só tinha feito presencial na cidade de Salvador, e em company para as empresas aí, mas não tinha, e eu recebia muito pedido do Brasil, quando você vai colocar? Chegou a hora. Então, hoje oficialmente estou abrindo aqui, você pode ir na bio, na Simpla, as inscrições já estão abertas, divulguem, é um trabalho, se tiver interesse, corra, porque vai ser um trabalho maravilhoso, são 7 sessões, 7 semanas, é uma jornada extraordinária, né? E de uma capacitação de mais ou menos 14, 15 horas, 3 livros, maravilha pura. A Escola de Encantadores de Cliente está sendo lançada nesse momento, e uma boa notícia, ela normalmente presencial é R$ 680, né? Nós estamos fazendo ela por 340. E atenção, para você que está aqui, durante 24 horas é metade disso, apenas 170. Corra, você pode pagar em 12 vezes, R$14, 15 por mês, né? Enquanto tiver a vaga. Então, estou muito alegre, a gente estudou, plataforma e tal, chegou a um denominador comum, as inscrições estão abertas. Partilhe isso para outras pessoas, que é um trabalho maravilhoso, tem ajudado a transformar. Está aqui na bio agora, se você quiser, tem maiores informações, e a inscrição pode ser feita agora. Eu tinha esquecido, para você ter direito a esse código, você tem que usar o código lá, vai na bio, e o código chama-se Live50. Você bota no código, porque o valor vai estar 340. Você bota o código Live50, você automaticamente isso cai para 170, tá certo? Durante R$14 por mês, mais ou menos isso, de 12 vezes. Durante 24 horas, enquanto a live, eu vou deixar essa live à disposição durante 24 horas. Gente, são 21h49, 50 minutos, já vou me despedir oficialmente, que eu já quebrei a cara algumas vezes, que o Instagram é implacável, né? Uma hora corta, então hoje a prudência manda a gente se despedir antes e usar. Na hora que cortar, tudo bem. Então eu estou à disposição de vocês aí, independente de qualquer coisa, me passa o e-mail, você está entendendo? Estou à disposição, me siga no Instagram, passe para outras pessoas, que essa é a nossa missão de vida há 30 anos, e vamos lá. Eu acredito muito que nós estamos em um laboratório que vamos sair muito melhores do que isso, e também eu estou absolutamente convencido que os profissionais, as empresas que não forem encantadoras, vão ter séria dificuldade. Nós vivemos um momento de seleção natural da espécie, né? E a espécie aponta para o novo normal. Pessoas, empresas que entregam uma experiência espetacular, que ganham o seu dinheiro de forma justa, mas isso é consequência de um trabalho feito com brilho nos olhos, feito com amor. Muito obrigado a vocês, até a próxima, se Deus quiser.